A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Subterrâneo, com Zaqueu Rodrigues. Bom dia, caros ouvintes. Aqui é a Letícia Naomi. Muito bom dia, eu sou o Matheus Cerqueira. E está no ar o Universidade 93,7. No programa de hoje, te convidamos a mergulhar nas profundezas da Selva de Pedra. Pois é, Letícia, vamos contar como São Paulo esconde passeios incomuns no subterrâneo. São lugares escondidos debaixo das avenidas, prédios e até mesmo de monumentos históricos. Esses locais, únicos, nos mostram um pouco mais da vida no subsolo da capital paulista. Este é o nosso segundo episódio do especial Subterrâneo. A primeira parte você ouviu na semana passada e ela já está disponível no nosso site www.usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, o Zaqueu Rodrigues, jornalista e especialista em turismo, vai passear e comentar sobre a Casa das Rosas, a Galeria Subterrânea, o Espaço Cultural Centro da Terra e a Passagem Literária. Partimos para a terceira parte do programa, que se passa em um dos principais cartões postais de São Paulo, a Avenida Paulista. Para começar nossa seleção de passeios, vamos falar sobre o subterrâneo da Casa das Rosas. A casa é conhecida por ter sido o point dos antigos barões do café. O que será que o local guarda no subsolo? A produção da nossa repórter espanhola Isadora Chaves responde. Olá, eu sou Isadora Chaves e hoje eu vim conhecer o Museu Casa das Rosas, uma das poucas mansões ainda presentes na Avenida Paulista. Concluído em 1935, esse casarão de estilo clássico francês personifica a arquitetura que caracterizava a Avenida Paulista no início do século passado. Em 1985, a casa foi tombada e desde o ano 2004 funciona como centro cultural com enfoque em poesia e literatura. Mas hoje, acompanhada pelo museólogo Ivanei da Silva, eu vim descobrir uma parte que não está aberta à visitação, o porão da casa, onde antigamente ficavam cômodos dedicados ao serviço, mas também espaços de lazer, e que atualmente continua sendo restaurado para albergar o acervo do poeta Haroldo de Campos. Venha descobrir comigo o subsolo da Casa das Rosas. Acabei de entrar no museu, e o primeiro que tem é uma exposição que fala tanto sobre a história da casa, como da evolução da própria Avenida Paulista a partir da primeira metade do século XX. Na primeira sala tem informações sobre Rômulo de Azevedo, que é o arquiteto que projetou esse casarão, e um vídeo explicativo muito detalhado sobre a evolução da Casa das Rosas e sobre as funções que ela já teve e a função que ela está tendo atualmente como centro cultural de literatura e de poesia. Vou deixar um pedaço do vídeo para vocês entenderem um pouco mais sobre a cultura desse lugar. Vários casarões foram vendidos e demolidos, abrindo espaço para a construção de prédios imponentes. Mas ela, a Casa das Rosas, em resistência, permanecia aqui, intacta, pois Ernesto Dias de Castro Filho havia prometido à sua mãe que nunca demoliria a obra projetada pelo avô. No andar de cima também tem outras exposições, mas hoje eu vou me centrar mais no subsolo, que foi o que a gente veio descobrir, então me acompanhe desde a escadaria para ver o que a gente vai encontrar lá embaixo. O Ivanei da Silva é museólogo e trabalha na Casa das Rosas desde 2012. Foi ele que me abriu as portas ao subsolo do edifício e foi me mostrando os diferentes cômodos que tem lá, assim como me explicando as diferentes funções que eles tiveram no passado e que eles têm atualmente. Aqui é uma área de circulação que a gente não sabe exatamente qual era o uso que ela tinha e que hoje a gente vai usar para... que assim vai ser uma sala de pesquisadores. Aqui também era uma área de depósito. Sim, era um lugar de guardar o alimento, ou objetos de uso da casa, né? Sendo assim, hoje a gente vai organizar o acervo do Haroldo, que não é bibliográfico, né? Tem objetos, algumas obras de arte que ainda tem que ser tratados e a gente está arrumando agora. Olha essa coisa aqui interessante, isso aqui, ó. Isso daqui é o equipamento, é o monta-carga que tinha na casa, que levava, trazia roupa, levava comida, que passava por todos os andares a partir daqui de baixo. Aqui era a sala onde lavavam as roupas. Ninguém se engana com isso pelo tamanho do tanque. É, né? Uma lavanderia que tinha bem aqui. Grande. Tá.
Engraçado é que outras áreas de serviço estão do lado de cima. O lugar de passar roupa era lá em cima, na mansarda. É justamente o oposto, né, da lavação, né? Passava-se roupa lá em cima. Algumas funções de serviço estavam lá em cima e outras aqui embaixo. E hoje aqui embaixo. E não tem distinção, né? Não tem. Não tem muita essa explicação. Que é curioso. Exatamente no meio do caminho entre o serviço e o lazer. Isso aqui era adega. Essas colmeias aqui em cerâmica era para colocar o vinho. Aqui conserva uma temperatura super bacana e assim, aproveitando ainda que ela está debaixo do solo, que é um lugar que a temperatura muda menos, né? E ela é mais amena. Essa aqui é a maior sala que tem aqui embaixo. E tem esses arquivos deslizantes que é onde guardam todos os livros da coleção do Haroldo de Campos que pertence à casa hoje. Então, aqui essas paredes foram tratadas com essa vala que impede a entrada de umidade. O arquivo, de qualquer maneira, não está colado nas paredes para evitar isso, né? E aqui era a sala de jogos, onde tem essa informação. Funcionava aqui uma área tipicamente de lazer, né? Devia ter isso. Mesa para jogar carta, ou bilhar. Acredito que seja isso. Mesmo que a gente não sabe muito bem como as coisas funcionavam, porque não tem esse registro. Mas a gente sabe que, sim, pelas plantas originais, o que funcionava aqui. Na planta original, né, feito pelo escritório do Ramos de Azevedo, né, que não foi ele que terminou o projeto, né, ele idealizou isso no começo, depois ele morreu, e a casa só foi construída, finalizada alguns anos depois da morte dele. Se o uso foi exatamente esse, que estava previsto na planta, nós não temos essa informação, a gente não tem esse registro, a gente não tem foto, a gente não tem um depoimento. De algumas das outras partes, sim, mas aqui de baixo, não muitas. Eu acho que essa ideia de que a gente fica procurando a maneira de viver realmente das pessoas, né? Qual era a relação que ela tinha com os empregados, né? Como é que essa classe mais baixa vivia, era uma coisa nova, né? A gente não se deixava registro, né? Não se tinha essa informação. Então, é meio Dalton Abbey, né? Dalton Abbey fica a área de serviço, né? Todo mundo morava embaixo, né? Os funcionários na parte do subsolo. Aqui não, eles moravam na mansarda, no sótão, no lugar mais alto. E que não devia ser agradável, porque é o lugar mais quente da casa ainda. Aqui embaixo ainda tem uma área de serviço ainda que funciona, porque a casa precisa dessa estrutura, né? Precisa de uma área de produção, precisa de guardar material e precisa de além do acervo, né? Tem material de uso do dia a dia, né? De equipamentos, e precisa de uma copa, né? Os funcionários precisam comer, né? Precisa de um banheiro para os funcionários, então a gente está usando isso aqui. Agora é difícil isso, né? Se ocupar o mesmo imóvel sem fazer um anexo, tendo uma finalidade hoje que é pública, é um museu, né? Então a gente tem que separar onde vai ser os usos desse espaço de maneira diferente. Então ainda tem que equilibrar. Ao mesmo tempo que a gente também não quer que as pessoas nunca mais vejam isso, né? A gente vai deixar aqui para visita assim, para pesquisadores, para alguém que queira se interessar exatamente sobre a história da casa, né? Que vai pesquisar o acervo do Haroldo e que tem alguma mostra a respeito dos livros do Haroldo. Então a gente vai fazer alguma coisa alimentada ali na adega. Se for controlado essa visita, a pessoa vai poder visitar e tomar conhecimento da obra do Haroldo, independente de ser um pesquisador ou não. Sou Isadora Chaves. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse lugar, que por enquanto permanece escondido, mas que hoje foi aberto para nós. Até a próxima. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, número 37, e funciona de terça a domingo, das 10 às 18. Na próxima reportagem, vamos falar sobre lojas que ficam na Galeria Subterrânea Boulevard Monte Maré. Além dos vários itens que são vendidos por lá, a galeria também é palco dos desafios dos lojistas que ainda enfrentam os efeitos da pandemia de Covid-19. A repórter Isabel Vernier foi até lá e nos conta tudo a seguir. Olá a todos, eu sou a repórter Isabel Vernier e hoje eu vou levar vocês para visitar comigo a Boulevard Monte Maré, aqui na Avenida Paulista. Nesse momento eu estou aqui no carro, indo em direção à galeria, que nós vamos explorar hoje, num sábado um tanto quanto chuvoso e frio, na capital paulista. Venham comigo. Estou aqui adentrando a galeria, ela chama bastante atenção pelo andar de cima, que tem bastante luzes e placas iluminadas, mas hoje a gente vai explorar o subsolo dessa galeria, que nem todo mundo vem conhecer, justamente porque ele é um pouco mais escondido e fica bem embaixo da Avenida Paulista, um dos principais pontos da cidade de São Paulo. Vamos conferir. Entrando aqui, nós vemos diversos comércios, a maioria deles é focado na parte de tecnologia, celulares, mas também a gente vê outros tipos de comércio, de roupas, de bolsas, de perfumes
bastante gente trabalhando, mas também conseguimos ver que tem algumas lojas fechadas, mais para o interior da galeria, mas vamos conhecer um pouco mais sobre esse local. Estamos adentrando aqui um pouco mais no interior da galeria. Nós vemos vários comerciantes por aqui. Muitos deles dá para perceber que são de origem asiática. Não sei exatamente de qual país. É bem perceptível os vários idiomas sendo conversados aqui, além do português, pelos funcionários nativos, mas também por conta de muitas pessoas de origem asiática. Dá para ouvir vários idiomas, chinês, coreano. Eu não consigo identificar exatamente quais são, mas esses eu consigo identificar um pouco. Vários desses idiomas sendo conversados aqui na galeria. Eu tô aqui indo mais para o interior da galeria e aqui a gente consegue ver que tem muitas lojas fechadas. Muitas lojas com as grades abaixadas, com os portões abaixados, bastante mesmo, que eu consigo contar pelo menos umas 15 lojas assim no interior. Conversando com o pessoal aqui, muitos não quiseram se identificar, não quiseram dar entrevistas. A pandemia afetou muito esse comércio, né? Como é um local de comprar in loco, você não consegue comprar nada aqui pela internet. Quem tem um comércio aqui foi muito prejudicado pela pandemia. Eu tô aqui com a Vera, ela tem uma loja aqui na galeria, ela vende alguns artigos de roupa e de vestimenta e eu vou conversar aqui um pouco com ela. Vera, como que é trabalhar aqui? O que você faz? Qual o tipo de pessoas que vêm aqui procurar as coisas que você vende? Assim, que eu já tô aqui há bastante tempo, assim, a gente já tem uns clientes, procura gravatas. O foco é mais gravata, entendeu? Gravata cinto, guarda-chuva, essas coisas assim. Que a gente tem um pouco de roupa, mas roupa a gente não é o foco da gente não. É só pra complementar, porque depois da pandemia caiu muito. O pessoal não usa mais gravata, não vende mais gravata, é um e outro assim. Então caiu muito o movimento e é isso. A minha chefe mesmo é uma, que eu sou funcionária, né? A minha chefe, ela tá por aqui. Esse pedacinho aqui é 10 mil reais. É 9 mil e pouco, chega a quase 10. Então ela não consegue nem pagar o aluguel. Agora eu tô aqui com a dona Ana. A dona Ana vi que ela tá fazendo algumas compras por aqui, vendo algumas lojas. Dona Ana, como é que tá sendo a sua experiência aqui na galeria? O que você tá achando? Tô achando bem, bonito, tá muito bom aqui. As coisas mais baratinhas, tá tudo bem. E você já comprou alguma coisa até agora? Eu comprei colar, brinco, comprei correntinhas, mais alguma coisinha. Você está interessado em comprar alguma coisa de eletrônicos, que aqui tem bastante? Eu vou dar uma olhadinha, se tiver o preço bom eu vou comprar. Então tá, muito obrigada, dona Ana, boas compras para a senhora. Bom, ficamos por aqui na nossa visita à Galeria Boulevard Montemari na Avenida Paulista. Além de conhecer um pouco sobre o local, a gente conseguiu aprender como a pandemia afetou um comércio tão grande, cheio de comerciantes aqui na Avenida Paulista, um polo tão movimentado da cidade. Espero que vocês tenham não só gostado, mas aprendido um pouco mais sobre o mundo depois de 2021, 2022, com o fim da pandemia. E nos vemos numa próxima. Abraços. A Galeria Boulevard Montemari está aberta todos os dias, das 11 às 19 horas. Mas atenção, pois o funcionamento das lojas pode variar. Sem sombra de dúvidas, a Avenida Paulista é um marco para toda a cidade de São Paulo. Nesse sentido, Zaqueu, a minha pergunta é se espaços como esses na Avenida Paulista dão mais visibilidade a formas diferentes de se aproveitar a cidade. Cada vez mais cresce no Brasil uma concepção de turismo que se chama turismo regenerativo, que é a gente, volto à palavra, ressignificar, de pegar espaços subutilizados muitas vezes e transformá-lo. A Avenida Paulista é um exemplo disso. Ao longo dos últimos anos a gente viu como que o casamento entre o comércio e a cultura vem se fortalecendo cada vez mais naquela avenida. E a Avenida Paulista é um corredor cultural ali. Tem a Casa das Rosas, como foi apresentado na reportagem, tem muitas livrarias, tem o Instituto Moreira Salles, tem o MASP e uma série de atrativos que combinam comércio e cultura. Traz as pessoas para a cidade
O turismo permite fortalecer essa relação com a cidade, com o pertencimento, de estar na rua. E cada vez mais nas grandes metrópoles, principalmente com a escassez de espaço. Qualquer subterrâneo ali, tudo, a gente vê exemplos, não só em São Paulo, mas no mundo todo, né, de aproveitar esse espaço. Aproveitar de modo criativo, vai fomentar o comércio, vai fomentar o emprego, vai fomentar principalmente essa ocupação da cidade, de ver a cidade como viva. E a Paulista é um passeio maravilhoso. Eu recomendo sempre a Paulista. Eu moro ali perto da Paulista e eu gosto de caminhar. E pela Paulista ali eu sempre caminho buscando, apesar de morar ali muitos anos e passar sempre, de buscar novos olhares, né? A gente encontrar novas camadas naqueles lugares que a gente já está acostumado, já virou padrão, é essencial assim, pra gente ter essas perspectivas da cidade, de como a gente vivencia a cidade. Subterrâneo, com Zaqueu Rodrigues. Chegamos agora à última parte do programa. Para os apaixonados por teatro, dança e música, é hora de saber um pouco mais sobre o espaço cultural Centro da Terra. E o Diogo Leite, eterno amante das artes, nos conta tudo sobre o espaço que promete encantar. Estamos no número 21 da Piracuama, uma rua sinuosa e pacata do bairro de Perdizes. A região é totalmente residencial, exceto por um restaurante no térreo de um dos prédios e por um letreiro anunciando a programação completa do Teatro Centro da Terra. O teatro, porém, não está à vista. Para chegar lá, é preciso descer mais 4 andares. O acesso se dá por uma escada estreita e cheia de curvas. No caminho, caixas de som, pórticos de madeira e velhas luzes incandescentes compõem um ambiente que remete a uma mina de ouro, a antiga mina da cratera do vulcão Sumaré, uma invenção do fundador do teatro. Quando o espaço foi inaugurado, o trajeto contava também com fumaça cênica e chapéus de minerador. Chegando ao foyer, nos deparamos com uma porta de metal decorada para remeter a um antigo portão de madeira. Naqueles primeiros anos de funcionamento, os visitantes eram recebidos ali por um funcionário que dizia: "Bem-vindos ao Centro da Terra". O Teatro Centro da Terra, ele fica nesse subterrâneo desse prédio que é vizinho do meu estúdio, onde eu ensaiava. Eu sentava aqui atrás dessa coluna e eu ficava sentado imaginando o que era possível fazer. E daí, como eu sou arquiteto, eu comecei a desenhar e fui fazendo, cava aqui, tira lá, construir uma parede aqui. Eu fiz isso durante 10 anos. Estreou em 2001. Esse que você ouviu agora é Ricardo Carman, arquiteto, diretor de teatro e multimeios e fundador da companhia Centro da Terra. O nome da companhia e deste espaço vieram de sua montagem mais célebre. Em 1992, Ricardo e o artista Otávio Donassi criaram e dirigiram Viagem ao Centro da Terra, uma experiência que unia teatro, tecnologia e performance em uma expedição por um túnel inacabado sob o Rio Pinheiros, hoje o túnel Jânio Quadros. A peça foi um marco para o teatro brasileiro e ganhou repercussão internacional. A gente chamava de Expedição Experimental Multimídia. O público entrava nesse espaço que era de uma escuridão absurda, total. Acho que só quem entrou em caverna sabe como é. E você tinha que dar conta disso e desbravar isso. O Teatro Centro da Terra é uma aconchegante sala de espetáculos com apenas 100 lugares, incrustada entre as colunas de sustentação do prédio. Ela está cheia de detalhes arquitetônicos curiosos, como a passagem especial criada entre os corredores estreitos para o acesso do escritor Marcelo Rubens Paiva, cadeirante e amigo de Ricardo, e os elevadores manuais que ligam o palco aos camarins, localizados ainda um andar abaixo. Canos de água estão instalados por todo o teatro por conta de uma peça em que Ricardo quis fazer chover sobre a plateia. Desde o início, o projeto foi marcado pelas ideias ousadas do diretor. No meio de onde o palco hoje tinha um pilar, no centro da boca de cena. E eu, como ficava sentado naquele banquinho de madeira que eu te falei, eu ficava olhando, tá tudo certo, dá para fazer a coxinha lá, dá para fazer o urdimento acolá, eu posso mudar a escada de lugar, mas esse pilar, como que eu faço? Daí eu disse, vou tirar o pilar. Daí toca chamar engenheiro e discutir. Depois que tudo foi projetado, planejado, eu construí esse pórtico e consegui tirar o pilar, que foi uma comemoração, foi incrível. Então, teve esses perrengues, daí eu precisava de mais plateia. Então, eu precisava cavar para dentro da terra. E daí eu tinha que invadir o subsolo onde tem as fundações, os tubulões. Então, toca pegar o mapa de fundação, chama o engenheiro calculista, chama o engenheiro de fundação, né, de solo.
E foi dando certo. Daí eu fiz uma escultura, praticamente essa plateia foi esculpida entre os tubulões do prédio. Mas daí, cada vez que eu dava um passo desse, o teatro se tornava irreversível, porque eu gastava dinheiro e tudo, e eu tinha que aprovar. E isso aqui não era uma área que você não podia usar, porque todo o potencial construtivo já tinha sido gasto com o prédio. Mas aqui, esses barrancos do Sumaré, sobrava esse espaço, eu disse, poxa, é possível. É um subproduto da construção civil, eu vou abandonar. Então, eu ia tirando a terra, tudo de uma maneira meio escondida para a gente poder viabilizar. Eu sei que eu fui indo, até que um belo dia eu consegui cobrir o teatro, ele já tinha o palco e tal, e quando cobriu, ainda não tinha nada regularizado. Eu sentei no palco lá, naquele canto ali, e eu falei assim, o que eu fiz? Eu botei a mão na cabeça, juro, é verdade. Porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer. E eu tive que fazer muita obra, muita coisa, e hoje eu tenho um orgulho de dizer que talvez seja um dos poucos teatros de São Paulo que tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 100% em dia, em ordem. Hoje, a música independente paulistana é o grande destaque da programação do teatro. No mês em que estive lá, estavam na programação nomes como Arrigo Barnabé, ícone da vanguarda paulista dos anos 1980, Tatá Aeroplano, grande nome da música independente dos anos 2000, e Filarmônica de Pasárgada, uma das bandas de maior sucesso na cena independente contemporânea de São Paulo. Hoje, o teatro tem essa marca muito forte, essa identidade com a música experimental. É tão forte isso que está virando um ponto de encontro dessa estética musical urbana de São Paulo. Assim, isso é uma coisa bem autêntica de São Paulo. No dia em que estive lá, o teatro recebeu um evento de literatura. A astróloga Julia Hansen entrevistou seu pai, o crítico de literatura João Hansen, ao vivo. A maior parte do público estava ali pela primeira vez, e conversei com alguns deles sobre suas primeiras impressões diante de um teatro tão diferente. Você conheceu como o teatro aqui? Conheci de um jeito curioso. Eu tenho uma amiga que tinha escritório nesse prédio e na pandemia eu vim comprar um móvel dela e ela me mostrou o teatro. E você já frequentou o teatro ou frequenta o teatro? Não, hoje é a primeira vez que eu venho ver um espetáculo. E o que você acha dessa ideia de um ambiente no subsolo, assim? Eu acho super interessante, porque é um prédio em que todo mundo fala da vista que ele tem. É a primeira vez que vocês dois vêm aqui? Que eu venho aqui é a primeira vez. E o que vocês acharam do teatro no subsolo, assim? Eu não conheci ainda, o Marcão falou que vai dar trabalho para descer muita escada, né? Eu espero que meu joelho chegue inteiro lá. Para conferir a programação completa do Teatro Centro da Terra, basta acessar centrodaterra.org.br. Diogo Leite para o Universidade 93,7. Além dos espetáculos, o Teatro Centro da Terra também recebe aulas de yoga de segunda a sexta e pode ser alugado para eventos. A nossa última reportagem é sobre a famosa passagem literária. A repórter Damares Lopes destaca como é estar em uma livraria abaixo de uma das ruas mais movimentadas de São Paulo. Olá, ouvinte! Aposto que você conhece a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. Por elas, passam milhares de pedestres diariamente. Muitos buscam seus subsolos para embarcar nas 2 linhas de metrô que cortam a região. Mas você sabia que também neste local existe uma escadaria que pode te levar para um outro lugar? Logo na sua entrada, vemos a frase: não é metrô, porque é grátis e te leva mais longe. O desenho está em uma parede acima de uma porta estreita, localizada justamente na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. O local um tanto curioso e discreto é a passagem literária da Consolação. Sua entrada, com escadas que levam ao subsolo da cidade, se assemelham com as entradas das linhas do metrô. No entanto, por dentro, o local é uma espécie de espaço cultural transitório, que liga as salas de cinema do Petras Belas Artes com as mesas do Riviera Bar e Restaurante. E a decoração interna não possui catracas, postos de recarga de bilhete ou portas automáticas que abrem quando o trem chega. Muito pelo contrário, as paredes são repletas de obras de arte e o que se ouve é uma suave música ambiente, mesclada com um pouco do trânsito da Rua da Consolação, que está um pouco acima. Assim, a entrada é um pouco esquisita, mas assim que eu entrei, eu vi as artes, a música, e é muito bacana, as pessoas precisam conhecer esse lugar. E a passagem é assim como a Dani descreveu, porque ela é ocupada pela Via Libris, uma associação de livreiros que recebeu autorização da subprefeitura da Sé para administrar o local. Então, eu sou Adriano, trabalho na passagem literária da Consolação, administrada pela Via Libris. Então, nós estamos aí, o que a gente chama do boca a boca, né?
Mas a gente já está no mapa turístico da cidade, né? Já temos o Instagram faz um tempo. Algumas pessoas que não conhecem, elas têm um receio. E alguns que recebem informação por indicação se deparam, né, com essas entradas que são diferentes, né, o que a gente chama aí de underground, né, porque tem as colagens, tem os grafites, né, e porque de fato choca, porque você tem que descer uma escada e a escada não exatamente é essa coisa muito comercial, né, no termo de falar. Ela choca porque ela tem informações diferentes, né, da cidade. Mas nem sempre foi assim. A passagem foi inaugurada na década de 70, quando era apenas uma passarela subterrânea para os pedestres atravessarem a Rua da Consolação. A passagem literária, essa está sendo a primeira vez. Antes dessa passagem, quando ela foi aberta, era tranquilíssima. Era a única passagem mesmo de um lado para o outro da Consolação. Você era tranquilíssimo, mas depois começou, com todo o aumento da população, começou a ficar muito perigoso. Então tinha um cheiro de mofo, era uma bagunça toda. Somente em 2005, a Via Libres começou a gerir a passagem e a transformou em um respiro artístico abaixo de uma das ruas mais movimentadas da capital. É muito legal ter essa visão subterrânea da parte da Consolação, porque em cima a gente vê muitos bares, cinemas, mas é importante a gente saber que São Paulo tem mais do que a superfície, do que a gente vê na superfície. E a passagem fica aberta, segunda a sexta, das 10h30 às 19h, e aos sábados, das 11 às 19h. Eu sou Damares Caroline e eu convido você, ouvinte, a atravessar a Rua da Consolação por uma outra perspectiva. Olha, Zaqueu, a seleção foi ficando cada vez mais diversa, cada vez mais recheada neste programa para a Universidade 93,7 sobre os lugares subterrâneos de São Paulo. Pena que já estamos nos encaminhando para o fim, mas ainda temos tempos para algumas perguntas, viu? Por isso, eu gostaria de saber quais foram as observações dos repórteres que você achou interessante, iniciando ali pelo centro da Terra e chegando por último na passagem literária. Uma pena que está chegando ao fim, acho que todo mundo já tem aí uma seleção de roteiros especiais para conhecer um pouco mais a cidade de São Paulo. O que a gente observa é que esses espaços são joias na cidade, porque são espaços que congregam desejos genuínos, como a gente viu no teatro. O trabalho que deu para transformar aquilo em um espaço de arte, um espaço de cultura. Quando a gente fala assim em turismo criativo, a gente fala bastante de conectar as grandes empresas de turismo com esses profissionais independentes, porque esses pequenos empreendedores, eles têm muitos projetos de altíssima qualidade que vai trazer muito benefício para a cidade, para o bairro. A passagem literária ali da Consolação é um lugar assim que quantas vezes a gente precisou passar ali para entrar e falar, uau, que descoberta, né? Acho que todo mundo que entra ali acaba saindo com esse... vai contar para alguém. Acho que quando a gente olha para esse potencial desses espaços, sobretudo para essas pessoas criativas, há uma possibilidade muito grande de a gente reavivar a cidade, reavivar os espaços. Olha, Letícia, eu já vou reservar na minha agenda alguns dias para conhecer esses lugares, que são uma forma diferente, como o Zaqueu pontuou aqui, de conhecer a cidade de São Paulo. Exato, de passeios históricos como o do Obelisco até aqueles para buscar um bom livro como a passagem literária. O que não falta em São Paulo são oportunidades. Por isso, esperamos que as reportagens e os comentários do nosso especialista possam ser um guia para os nossos ouvintes, a quem deixamos o nosso muito obrigado. Quero aproveitar para agradecer também a vocês, Zaqueu, nosso convidado, pelos excelentes comentários. Eu que agradeço o convite, uma satisfação grande conversar com vocês. É um assunto que, como eu falei, nos inspira, é um assunto que todo mundo ama, né? Todo mundo gosta de viajar, e a gente não precisa viajar longe não para ter descobertas incríveis. Acho que há pequenas viagens que nos reservam assim grandes experiências. Subterrâneo, com Zaqueu Rodrigues. As reportagens foram de Damares Lopes, Diogo Leite, Isabel Vernier, Isadora Chaves, Letícia Naomi, Matheus Cerqueira, Rafael Canete e Vitória Pacheco. A edição foi feita pelo Diogo Leite. Damares Lopes, Vitória Pacheco e Isabel Vernier coordenaram o programa. A produção foi feita por Vitória Pacheco, Isadora Chaves e Rafael Canete. E a gente fica por aqui, querido ouvinte. Um abraço. Até a próxima. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.